Oi, crianças, tudo bem? Eu sou a catequista Sara e eu vou falar para vocês hoje sobre o encontro 24 e o encontro 25. No encontro 24 está escrito assim, Deus, ou melhor, Jesus sopra o Espírito Santo, que é quem dá unidade à igreja e a envia em missão. Então, hoje a gente vai falar desse momento, do momento em que Jesus coloca o Espírito Santo sobre os apóstolos e os envia em missão, dizendo, confiando a eles, prometendo que o Espírito Santo ia sempre estar presente com eles, dando força para que eles conseguissem cumprir a missão deles aqui na Terra, que é de evangelização, de manter viva a presença de Jesus aqui na Terra, Começou lá com os apóstolos, nesse momento em que Jesus envia o Espírito Santo, e os apóstolos foram dando continuidade, passando esse Espírito Santo para outras pessoas, até chegar no dia de hoje, na nossa igreja de hoje, como vocês vão poder ver no encontro de hoje, Então, assim, a gente viu semana passada, nos últimos encontros, que Jesus, ele escolheu 12 apóstolos para estarem com ele, para viverem com ele, para aprenderem escutando e também através do exemplo de Jesus Cristo, Tá escrito lá no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 3, versículo 13. Então, depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e foram com ele. E eles foram, com Jesus. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar demônios. Então aqui já nessa parte, no momento que Jesus escolhe, a gente já vê que ele escolhe aqueles 12 apóstolos para ficar em sua companhia. Então, como eu disse, para ficar, para viver ali com Jesus no dia a dia, para aprender com Jesus como se comportar, como agir de uma maneira santa e também aprender através da escuta, daquilo que Jesus estava ensinando. Por quê? Porque depois Jesus os enviaria para pregar, Então eles precisavam aprender com Jesus. Então a gente já vê nesse evangelho, Os apóstolos, então, tinham essa missão de que depois que Jesus morresse, ressuscitasse, voltasse lá para junto do Pai, junto de Deus, no reino dos céus, para que depois disso os apóstolos aqui na Terra dessem continuidade, Eles iriam ser enviados para pregar. E quando que aconteceu esse envio? Quando que Jesus disse para eles, olha, eu envio vocês, vão, se espalhem pelo mundo, preguem. Quando que aconteceu isso? Aconteceu quando Jesus ressuscitou. Os apóstolos, eles estavam com medo, porque a pessoa com quem eles tinham vivido os últimos 3 anos, junto, no dia a dia, aprendendo, quem eles mais amavam, quem eles sabiam que era o Filho de Deus, tinha morrido. Então, eles também estavam com medo de sofrer algum mal, de ser preso, de também ser morto, eles também estavam com medo. E eles resolveram se reunir na casa de alguém e fecharam todo o lugar, porque estavam com medo. Isso foi no domingo. Jesus tinha morrido na sexta, isso era no domingo, eles estavam reunidos. E aí vamos ver o que aconteceu, O prof vai ler aqui para vocês. Aqui no Evangelho de João, capítulo 20, Aqui conta, que no primeiro dia que se seguia ao sábado, então no domingo, a Maria Madalena
que era uma mulher que acompanhava, que seguia Jesus, né, na época, ela foi lá no sepulcro, lá onde Jesus estava enterrado, para rezar. Assim como a gente vai no cemitério, né? Ela também foi lá rezar para Jesus, né, e tudo mais. Só que quando ela chegou lá, ela viu que a porta estava arrastada, era uma porta de pedra, e que Jesus não estava lá dentro. E ela ficou desesperada, né? Porque pensou que tinham roubado o corpo de Jesus. E nisso ela estava chorando, né, de cabeça baixa. No que ela levantou, ela viu 2 anjos que falaram para ela não chorar, porque Jesus tinha ressuscitado, né, que ele não estava mais ali e que ele ia ir se encontrar com os apóstolos para só depois ele subir ao céu, ele retornar para o Pai dele, né? E nesse mesmo momento, o próprio Jesus apareceu atrás da Maria Madalena e ela reconheceu ele e tudo mais, né? E daí ele enviou ela, falou, vai e conte para os discípulos isso que você viu e diga que eu vou encontrar eles pessoalmente. E ela fez isso. Então, isso está escrito aqui no Evangelho. E mais para frente, vamos ver daí o momento em que Jesus constitui a igreja, em que ele realmente fala, olha, eu envio vocês para pregar, para anunciar o Evangelho, para ser minha presença viva aqui na Terra. Então, vamos ver. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, ou seja, o domingo, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e se pôs no meio deles. Disse, a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos, né? Mostrou os buracos da onde ele foi pregado na cruz e o lado onde ele tinha sido atravessado pela lança. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor, ou seja, viram que era ele mesmo. Jesus provou que era ele, né? Mostrou ali. E se alegraram ao ver o Senhor. Então Jesus disse outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu envio vós ao povo. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ou seja, a quem não perdoardes, lhes serão retidos, ou seja, a pessoa não vai ser perdoada. Então, nesse momento, veja o que acontece. Jesus sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos e envia eles para a missão, né? Para cumprir aquilo que eu já falei agora há pouco, aquilo que está escrito lá em Marcos, né? Que ele iria enviar eles para pregar e com o poder de expulsar demônios. Então, os discípulos já estavam sabendo, né, que eles estavam ali aprendendo com Jesus, que no futuro eles iam ter que expor para o mundo tudo isso que eles aprenderam com Jesus. E naquele momento, Jesus confirmou e mandou sobre eles o Espírito Santo, para que o Espírito Santo acompanhasse eles, para que o Espírito Santo lembrasse eles de tudo aquilo que eles aprenderam, né? E eles pudessem cumprir a missão deles aqui na Terra. E aí, depois disso, né, Jesus, eles, não exatamente depois desse fato, eu acho que ele ainda encontra os apóstolos mais uma vez. Mas aí a gente sabe que Jesus volta para o céu, né, ressuscitado, que ele está lá com Deus, mas que ele se faz presente aqui na Terra, se deixou como símbolo, né? Que é o sacramento da Eucaristia. Ele está ali presente no sacramento. E também
na igreja, né? Na igreja que ele criou através dos apóstolos. Então, quem que ia ser, digamos assim, o chefe aqui da igreja na terra, já que Jesus não estava mais aqui? Quem? O apóstolo Pedro. Então, o apóstolo Pedro que é escolhido para ser quem vai guiar, quem vai conduzir a igreja, né, aqui na terra. E hoje em dia, quem que é essa pessoa, né, que faz isso aqui na terra? Não é o Papa? É o Papa, né? O primeiro Papa da igreja foi o apóstolo Pedro. E depois de Pedro foi sendo escolhido outro, escolhido outro, até chegar hoje no Papa Francisco. Vamos ver, então, o momento que Jesus escolhe Pedro para ser a pessoa, o Papa que vai chefiar, né, a igreja de Jesus aqui na Terra. Vamos ver. Está escrito lá no Evangelho de Mateus 16, versículo 16. Então, ele fala assim: Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus disse: e vocês? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Então, Jesus fala que sobre Pedro ele vai edificar a igreja dele e que ele está entregando para Pedro a chave do reino dos céus. Que tudo que ele ligar na terra será ligado no céu. E tudo que ele desligar na terra será desligado no céu. Então, Jesus fala o quê? Que a partir de Pedro, que vai ser o chefe, o guia da igreja, ele vai edificar a igreja aqui na terra. E aconteceu isso? Aconteceu. Por quê? Porque Pedro foi cumprindo a missão de apóstolo dele, foi guiando, foi mandando os outros apóstolos pelos outros lugares do mundo para pregar, para anunciar Jesus. E chegou até nós nos dias de hoje. Então, a partir de Pedro que a igreja foi edificada. E ela existe até hoje. É por isso que a gente fala que essa igreja instituída por Jesus, né? Que teve Pedro como primeiro papa, que é a nossa igreja, a gente fala que é uma igreja católica e apostólica, porque ela só existiu graças ao trabalho dos apóstolos e do Espírito Santo que estava ali com eles, que foram levando os ensinamentos de Jesus pelo mundo inteiro até chegar nos dias de hoje, até chegar aqui em Ponta Grossa, até chegar aqui, né, na catequese. Então, veja, tá escrito lá, né, que a partir de Pedro, Jesus edificará a sua igreja. Então, vejam que a igreja católica, ela não é uma criação do homem. Não foi o homem que falou assim, eu vou criar uma igreja. Não, foi Jesus Cristo que criou a igreja dele. Foi Jesus Cristo que criou a igreja católica. Para quê? Para que ele se mantivesse vivo aqui na terra, né? Através da Eucaristia, né? Para que todo domingo a gente se atualize, a gente lembre de Jesus, né? E esteja com ele.
e aprenda como que Ele quer que a gente viva, como que Ele quer que a gente haja aqui na Terra para um dia a gente ser salvo, um dia a gente chegar ao céu, né? Então, a igreja foi uma criação do próprio Jesus Cristo e não do homem, tá bom? E o Espírito Santo que ilumina a igreja, que está ao lado da igreja, né? Para que ela consiga cumprir o que Jesus mandou. Então, lá na página 180 do livrinho, tá escrito assim, ali para todos lerem juntos, né? Os apóstolos receberam a autoridade de Jesus para agir em seu nome. Por isso, quando a igreja realiza uma ação, ela está agindo com a autoridade que recebeu do próprio Jesus. Por isso, quando a igreja realiza uma ação, ela está agindo com a autoridade que recebeu do próprio Jesus. Então, gente, vocês viram, né, que foi Jesus, quando ele já estava ressuscitado, que deu essa missão para os apóstolos deles criarem a igreja de Jesus aqui na terra, né? Não foi os apóstolos sozinhos que quiseram fazer isso. Foi Jesus que ordenou. E ele sempre deixou claro isso desde lá do começo, desde quando ele escolheu os apóstolos. Ele já disse que estava escolhendo eles para que eles permanecessem com ele e que no futuro ele ia enviar eles para pregar e para expulsar demônios, né? Então a gente viu que foi Jesus que criou a igreja, né? Que Pedro foi o primeiro papa, ele era um apóstolo, mas foi ele o primeiro papa, foi Jesus que escolheu ele, né? E que a nossa igreja, ela é uma tradição. Ela veio lá dos apóstolos que foram ensinando, pregando para outros, até chegar em nós, né? E como que a gente pode ser igreja, né? Será que a igreja só é formada dos padres, né? Das catequistas e tudo mais? São só essas pessoas que fazem a igreja? Não, né? A igreja, ela depende de todo mundo. A igreja é formada por muitas pessoas. Ela é formada pelo padre, ela é formada pela catequista, mas é também formada pelos fiéis que vão à missa, né? Sem eles não teria, né, a celebração. É formada pelas outras pessoas que fazem parte das pastorais, né? É formada por adulto, por criança, por jovem, por idoso. Então, por muitas pessoas. E todas elas são importantes, todas elas são essenciais. Isso vocês podem ler, se vocês quiserem, tá explicado lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 até o 31, onde eles comparam a igreja a um corpo humano. Então, Jesus seria a cabeça da igreja, né? Ele que comanda, ele que é o chefe, né, da igreja. E as pessoas que compõem, elas são os membros do corpo, né? Cada um tem sua função, cada um tem seu jeito, nenhum é igual ao outro, mas todos são importantes. Então, né, o braço não é igual à perna, o olho não é igual à boca, mas todo mundo é importante, né? Então, como que a gente pode ser igreja? A gente tem que se perguntar, né, como que eu posso ser igreja? Mas tem um jeito que todo mundo pode ser. Não importa o que você faça dentro da igreja, tem um jeito que todo mundo pode ser, que é sendo exemplo de Jesus vivo aqui na terra. Veja que quando Jesus ele chama os discípulos, ele fala para que eles permaneçam com ele, né? Para que eles vivessem com Jesus. Então, eles dormiam juntos, acordavam juntos, comiam juntos, viviam juntos, permaneciam com Jesus. Para quê? Para que quanto mais eles permanecessem com Jesus, na companhia de Jesus,
mais eles se tornassem semelhantes a Jesus, parecidos com Jesus, né? Então você já ouviu dizer, né, que a convivência com alguém torna você parecido com a pessoa? Então Jesus, ele quer que a gente permaneça junto dele. Para quê? Para que permanecendo junto dele, a gente aprenda a viver como ele, né? E como que a gente aprende, como que a gente permanece com Jesus? Buscando ele, né? Indo na missa, lendo os evangelhos para aprender como que Jesus agia, como que Jesus se comportava, para aprender a ser igual a ele. E sendo igual a Jesus, a gente se torna uma memória permanente dele no mundo, onde quer que a gente esteja, na nossa casa, na escola, na nossa família, na rua. Se a gente permanecer junto de Jesus e ficar semelhante a ele, a gente vai ser memória viva de Jesus aqui na terra. E é isso que Jesus quer, que a gente permaneça com ele e que as pessoas vejam na gente Jesus, vejam na gente como Jesus era, né? Como ele é, na verdade. É isso que Jesus quer. E é desse jeito que todo mundo pode ser igreja. Tá bom, gente? Então, hoje nós falamos sobre a igreja. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês vão poder conversar mais com as catequistas de vocês. Até, que Deus abençoe.